Oi, gente, tudo bem? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e todas. Hoje nós vamos ler 7, 8 e 9 de 2 Reis. Antes nós vamos orar. Baixem as suas cabeças, fechem os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te agradecer por mais este dia, por poder estar aqui, Senhor, e ler mais um capítulo do Teu livro sagrado, Pai. Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, que dê força, coragem, ânimo, para que eu possa seguir em frente com a leitura da Bíblia, Senhor. Me ajuda, Pai. Preciso muito do Senhor, preciso muito da Tua misericórdia, Pai. Ajude-me. Me dê entendimento, Pai, e sabedoria, para que eu possa entender e discernir cada palavra que está escrito no Teu livro sagrado. Ajude-me, Pai, não só a mim, mas ajude também quem está ouvindo. Cuide de cada um, Senhor. Proteja e abençoe a todos. E olhe também, Pai, por todas as pessoas que perderam as suas casas, que perderam os seus entes queridos. E conforte o coração de cada um, Senhor. Porque o sofrimento foi grande, Pai. Sabemos disso, Senhor. Peço, Senhor, a sua misericórdia por cada um, Pai querido. Isso eu peço tanto para as pessoas aqui do Brasil, quanto no mundo todo. Olhe por todos, Pai. Tenha misericórdia de todos e de nós também, Senhor. E peço ao Senhor também todos os enfermos que precisam muito de Ti, Pai. Precisam da Tua ajuda, da Tua mão santa sobre eles, para curá-los. E também peço ao Senhor por todos os missionários que saíram pelo mundo, Pai, para pregar o Evangelho. Supre, Pai, a necessidade de cada um deles, Senhor. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos no 7, tá, gente? Antes de começar a leitura, eu quero explicar o seguinte, que nós estamos lendo o Antigo Testamento, para quem não sabe, né? Para quem está entrando agora, tem muita gente entrando agora. Nós estamos já em 2 Reis, mas vocês podem procurar no canal aí que tá tudo gravadinho, tá, gente? Desde o início, desde Gênesis. Então, vocês podem procurar e ouvir passo a passo, tá? De todo o livro. E nós estamos lendo também o Antigo Testamento para poder entender como que tudo aconteceu até a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que foi no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então, nós não vivemos mais o que aconteceu aqui no Antigo Testamento, porque lá eles faziam sacrifício de animais para que os seus pecados fossem perdoados. E a partir dos anos 70 depois de Cristo, como o Senhor mesmo tinha profetizado, o templo foi acabado, foi destruído. E todos os judeus faziam os sacrifícios no templo. Lá eles tinham todo um aparato, tudo certinho para fazer tudo que eles faziam, que eram os sacrifícios, né? E eles não poderiam fazer em outro lugar sem ser ali, sem ser no templo. E aí o templo foi destruído e a partir dali eles não puderam mais fazer os sacrifícios. Por quê? Porque Jesus é o sacrifício perfeito. Ele veio para fazer o sacrifício de uma vez por todas, né? Ele é o próprio Deus que desceu do céu e se formou homem, viveu entre nós, né? Entre o povo, e nunca pecou. Foi o único que nunca pecou. E ele não é filho de homem. Ele é filho de Maria, com o Espírito Santo.
Então, ele nunca pecou, ele é o próprio Deus, né? Ele veio para nos salvar. Então, a partir dali, a partir da morte de Jesus, acabou o sacrifício dos animais, né? Os judeus não podem mais fazer sacrifício. Então, já tem mais de 2000 anos que eles não fazem sacrifício porque eles não têm o templo. Porque no lugar do templo foi construído uma mesquita e um domo da rocha. E eles não têm, eles querem construir, ainda estão esperando, né? Para construir o terceiro templo. Porque muitos deles ainda não aceitaram que Jesus é o Messias. Eles ainda esperam outro vir. Então, muitos judeus já se converteram, já aceitaram que Jesus é o Messias, que ele, né, veio para salvar a humanidade. Mas tem muitos que ainda não. Então, eles ainda esperam que o templo seja construído, reconstruído, para voltar a fazer sacrifício de animais. E não precisa mais, né? Porque o Senhor já fez, o Senhor Jesus já fez o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, através dele, nós chegamos até a Deus. Né? Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então é isso, tá, gente? Vamos começar a leitura. Eu gosto de explicar por quê. Porque tem pessoas chegando, né? Pessoas que estão se inscrevendo agora. E eu quero agradecer a cada um. E peço a vocês também que, se tocar no coração de vocês, que vocês deixem o seu like, que é para ajudar no canal, o canal crescer. E compartilhem também, para que a palavra de Deus vá para outras pessoas também. Não fique só parado com nós, né? O que nós estamos fazendo é isso. É para que a palavra do Senhor chegue a outras pessoas. Eles comecem ouvindo a palavra e vai entender, vai chegar uma hora que eles vão entender que só o Senhor Jesus é o nosso Senhor Salvador. Tá bom? Então vamos lá. Então no capítulo 6, no finalzinho, só vou ler aqui um pedacinho para poder a gente relembrar, tá? Então o rei gritou: que Deus me mate se antes que o dia acabe eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho da Safate. E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que havia ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixe que entre. O próprio rei virá logo depois. Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus quem fez cair toda essa desgraça sobre nós. Por que iria eu ficar mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Então esse aqui foi o finalzinho, tá, do capítulo 6. Agora nós vamos para o capítulo 7. Só vou tomar água. Hoje eu tô com muita sede. Calor, né? Dá muita sede. Então Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas do céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso. Você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Duvida da palavra do Senhor, né? Quando 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam
do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Então, gente, tem pessoas que falam Samaria, outros Samaria. Eu vou falar Samaria como a maior parte, tá? Então, 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixar viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios, porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro, as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que ficarem aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles escolheram alguns homens e o rei os mandou em 2 carros de guerra com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei.
O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E conforme o Senhor tinha dito, 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada foram vendidos por uma barra de prata. Quando o Senhor fala, ele cumpre, né? Acontece que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu. Então ele viu o que aconteceu, mas não comeu, né? Como Eliseu falou, né? Como Eliseu tinha dito, quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada seriam vendidos em Samaria por uma barra de prata. E o oficial havia respondido, mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido, com seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. Agora nós vamos ler o 8, 2 Reis, capítulo 8. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra e, por isso, ela devia sair de lá com sua família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Quando passaram 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento, a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: ó rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela, que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. Eliseu foi até a cidade de Damasco, numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais: leve um presente para o profeta e peça a ele que consulte a Deus, o Senhor, para saber se vou ficar bom. Então Azael carregou 40 camelos com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse: o rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença.
Eliseu disse: O Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Azael durante tanto tempo que ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar. E Azael perguntou: Por que é que o Senhor está chorando? Eliseu respondeu: Porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: Você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria, respondeu Eliseu. Azael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad e este lhe perguntou: O que foi que Eliseu disse? Ele disse que o Senhor vai ficar bom. Com certeza, respondeu Azael. Mas no dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou bem e com ele sufocou o rei. E Azael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. Ninguém esconde nada de Deus, né? No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel, e Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe. Seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jeorão pecou contra Deus o Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com o seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali, eles foram cercados pelos edomitas para escapar. Jeorão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite, e os soldados de Jeorão fugiram para as suas casas. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também se revoltou. Todas as outras coisas que Jeorão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis da cidade de Davi. E o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atália e era filha do rei Onri de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe, pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. O rei Acasias se juntou com o rei Jorão
de Israel a fim de guerrear contra o rei Hazael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote-Gileade e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel a fim de tratar dos ferimentos, e Acasias foi até lá para visitá-lo. Vamos ao 9, tá, gente? Pelo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá até Ramote-Gileade. Leve este jarro de azeite, e quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, e neto de Ninzi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote-Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: eu trouxe uma mensagem para o Senhor Jeú. Eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou: com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto: eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Jezabel não será sepultada, o seu corpo será comido pelos cachorros, perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam os seus companheiros e eles perguntaram: tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria, respondeu Jeú. Não sabemos, não, disseram eles. Conte o que ele disse. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto: eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei. Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote-Gileade na batalha contra o rei Hazael da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote-Gileade para ir avisar os moradores de Jezreel. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado, e o rei Acasias de Judá se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: vejo alguns homens chegando a cavalo.
Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o Senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta, respondeu Jeú, e mandou: passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú, e novamente ele respondeu: isso não é da sua conta, passe para trás de mim. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando, e disse também: o chefe do grupo está guiando o seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado e então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: você veio como amigo? Jeú respondeu: como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou seu carro e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição, Acasias. Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Abidcar, o seu ajudante: pegue o corpo dele e jogue no campo, que era de Nabote. Lembre que quando nós dois estávamos juntos andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse essas palavras contra Acabe: ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos, e prometo que castigarei você aqui, neste mesmo campo. Jeú ordenou ao seu ajudante: pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. O rei Acasias de Judá viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro, na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú perseguiu e disse aos seus soldados: matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada e sobe para Gur, perto da cidade de Ibleão. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: olá, Zinri, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela e Jeú
lhes disse: joguem essa mulher daí. Eles a jogaram e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro. Entrou no palácio e depois que comeu e bebeu, disse: peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. Então eles voltaram, contaram a Jeú, e este disse: foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer, quando falou por meio do seu servo Elias, da cidade de Tisbé. Os cachorros comerão o corpo de Jezabel, perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer: esta era Jezabel. Era muito má essa mulher, né? Então nós terminamos também o 9. Agradeço muito a Deus por essa leitura abençoada. E peço ao Senhor que abençoe a cada um de vocês. Fique com o Senhor Jesus.